Olá, bom dia, bom dia, bom dia Ana, Flávia, Cláudia, que gostoso, todo mundo chegando, bom dia. Bom dia Cláudia, bom dia Camila. Sejam todos muito bem-vindos. Juntos somos mais fortes, Ana. Perfeito. Bom dia, Má, bom dia, amorzinho. Thaís, que gostoso. Que bom receber todos vocês aqui. Eu até perdi um pouco a hora agora na hora de entrar, que eu estava dando uma reforçada aqui, mais uma lida, né, e uma meditada, né, sobre o assunto que eu gostaria de falar hoje. Bom dia, Vilma. E bom dia, Elânia. Bom dia, bem. Marcão, bom dia. E eu queria hoje trazer uma reflexão de uma lição que eu gosto muito, acho uma lição muito linda, que é a lição 188 do livro Um Curso em Milagres, que se chama A Paz de Deus está brilhando em mim agora. Essa lição é muito linda, ela traz muitas reflexões, e eu vou trazer algumas aqui só para a gente poder, bom dia Deluzi, para a gente poder começar, iniciar o nosso dia. Então, a gente agora só acalma um pouquinho a nossa mente, tenta ficar alguns segundos, alguns minutos, sem pensar em nada, acompanhada pela paz do Espírito Santo. E nós pedimos que essa paz do Espírito Santo se estenda durante todo o nosso dia. E se por um acaso a gente se esquecer que essa paz está dentro de nós, a gente pode se lembrar que a gente pode fazer uma nova escolha a qualquer momento. Agora, agora, agora. E eu começo, então, o nosso Despertando com Olhos do Amor. Já no início da lição 188, Jesus começa falando assim conosco, ele faz uma pergunta para a gente. Por que esperar pelo céu? Aqueles que buscam a luz estão apenas cobrindo seus olhos. E aqui eu trago uma reflexão que eu escrevi há algum tempo atrás e que eu achei importante trazer aqui para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. Então, quando Jesus fala para a gente por que esperar pelo céu, ele está falando para a gente por que retardar a paz, que é o efeito imediato e feliz do perdão, escolhendo acreditar, em vez disso, que nós temos que pagar por algo ou sofrer para receber uma eventual recompensa que seria o céu. Então, aí a gente volta sempre, naquela diminuta e sã ideia de que a gente acha que a gente se separou
do nosso Pai. Então, muitas vezes, a gente tem uma compreensão errada sobre o que é o céu, né? Se a gente buscar no passado, né, óbvio que aqui a gente sempre busca no passado, né, o nosso conhecimento, entre aspas, né, o saber aqui do mundo, né, foi ensinado para a gente que a gente atingiria o céu quando a gente morresse, né? Uma das situações que explicaram sobre o céu para a gente, né? Mas isso não é verdade, isso é uma insanidade, isso é uma loucura, né? Porque o que morre depois, o que morre é o nosso corpo, né? E durante todo o livro Um Curso em Milagres, Jesus enfatiza que nós não somos um corpo, nós somos espírito, e o espírito é eterno, é imutável, né? Então, todas as vezes que nós estamos muito identificados com o nosso corpo, ou com esse ser que achamos que somos, esse serzinho, né, o Luciano, esse serzinho limitado que o ego quer nos convencer que a gente é, né? Normalmente a gente está imerso numa montanha russa de emoções, né? Temos altos e baixos durante todo o dia, sentimos medo de que algo vai acontecer conosco, medo de adoecer, e isso acontece durante todo o nosso dia. Isso, obviamente, que está ligado ao sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento baseado na escassez, na falta, né? Então, depois de passar boa parte do dia quando isso acontece, e a gente se esquece, né, de que a gente pode sim, né, buscar a paz através de uma decisão que a gente pode tomar a qualquer momento, né, a gente dá um grito, né? Quantas vezes a gente tem vontade de gritar durante o dia, né, e chamar o Espírito Santo, e chamar Jesus, e falar assim: não é possível, tem que haver um outro jeito de viver nesse mundo, de lidar com tudo isso. Então, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então, quando a gente chega nesse ponto de gritar, esse é o momento que o Espírito Santo está esperando. É nesse momento, quando a gente tem vontade de gritar, né, fala assim: não é possível, é a hora que nós abrimos, né, a brecha, vamos dizer assim, para o Espírito Santo entrar na nossa mente, né, e começar a corrigir, né, todos esses pensamentos equivocados que nós temos. Então, essa é a pequena disponibilidade que o Espírito Santo nos pede. É o momento que ele, Espírito Santo, pode nos ajudar, pois chegamos literalmente no fundo do poço e estamos clamando por sua ajuda. Enquanto a gente não pedir ajuda, o Espírito Santo não vai interferir. Ele só vai interferir quando a gente realmente pedir ajuda para ele, né? Por causa do nosso livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio de pedir ajuda no momento que a gente quiser, né? Então o Espírito Santo não pode interferir nesse nosso livre-arbítrio enquanto a gente não pedir ajuda para ele, né? Então vamos nos lembrar que pedir ajuda para o Espírito Santo sempre vai nos ajudar quando a gente pedir ajuda para ele, né? Então é muito importante a gente não se esquecer, né, de que a gente pode sim, sempre fazer a escolha pelo Espírito Santo, e aí sim ele vai entrar na nossa mente e operar, vamos dizer, a cura da nossa mente, ou o milagre, né, como que são sinônimos aqui para um curso de milagres, né, e trazer a paz que nós estamos precisando para aquele momento,
né? Então, nesse momento, novamente, que o Espírito Santo começa a nos ajudar a sair do fundo do poço e nos mostra que podemos sim enxergar o mundo de uma maneira diferente, com os seus olhos, com os olhos do amor, tornando o nosso pesadelo aqui no mundo um sonho feliz, né? Então, muito importante então a gente poder refletir um pouquinho sobre isso que Jesus traz no início da lição 188, né? Por que esperar pelo céu? Por que ficar postergando a paz se a gente pode tê-la agora? Então, fica aqui uma reflexão, né, de que o céu é um estado mental. O céu, a gente não vai chegar no céu quando a gente morrer. A gente pode ter o céu agora. O céu é um estado mental, é um estado onde nós nos unimos com o Espírito Santo e com todos os nossos irmãos através da prática do perdão. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer para a gente não achar que o céu está muito longe de nós, que o céu é inatingível. Não. O céu é um estado mental e ele está disponível agora para todos nós. E depois Jesus traz, ele fala um pouquinho sobre a iluminação, né? Então essa é uma outra reflexão que eu gostaria de trazer aqui. Jesus fala: a iluminação é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto. Vale a pena nos lembrarmos que os ensinamentos do Curso de Milagres está centrado na nossa mente e não no mundo físico, no mundo comportamental. Portanto, a iluminação pode ser compreendida como o despertar do nosso sonho, um processo que acontece sempre no nível da mente e não no nível do corpo. Portanto, a iluminação pode ser compreendida como a aceitação de nós como Deus nos criou. É o reconhecimento de que nenhuma mudança é necessária aqui no mundo, porque na verdade, ou em última instância, a separação do nosso Pai nunca aconteceu. Lembra que eu já comentei algumas vezes aqui, e que Jesus fala várias vezes, por diversas vezes ele fala no livro: ideias não deixam a sua fonte. Uma ideia de separação não deixa a sua fonte criadora. Então, assim, a iluminação não é para poucos, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que ser iluminado, ou estar iluminado, ou ter sido iluminado é para grandes gurus, né? E que é uma coisa inatingível, né? Mas não, a iluminação não é para poucos e também não é uma coisa inatingível. Estar iluminado é viver plenamente consciente de que a separação nunca aconteceu. Consequentemente, não existe pecado. Se isso é verdadeiro para mim, isso também tem que ser verdadeiro para o meu irmão. Então, todos nós podemos viver, num estado, iluminado. Estar iluminado é lembrar que a presença do Espírito Santo está em cada um de nós. E ele sim está disponível
para nos lembrar de que nós não pecamos, nós não nos separamos. Isso é uma grande armadilha do nosso ego para poder fazer com que a gente se sinta culpado e achar que a gente se separou de Deus, da nossa fonte criadora. Eu acho que aqui tem, bastante coisa para a gente pensar durante o nosso dia, lembrar que a iluminação ela está disponível para a gente, não é para poucos, a iluminação ela está disponível para todos, para todos. Eu queria trazer aqui, antes de eu finalizar, que eu quero finalizar com uma oração da lição 188, Jesus, eu vou até pegar aqui, Jesus faz uma analogia sobre o desenrolar de um tapete, e eu acho muito legal essa analogia, e eu gostaria aqui de trazer para reforçar isso para mim, e consequentemente para todos nós que estamos aqui. Jesus faz essa analogia no capítulo 13, que é o Mundo Sem Culpa, na primeira sessão, que chama a inculpabilidade e a invulnerabilidade. Jesus diz assim para a gente: na medida em que olhas para ti mesmo e julgas o que fizeste com honestidade, pode ser tentado a imaginar como é possível que sejas sem culpa. No entanto, considera isso: não és sem culpa no tempo, mas na eternidade. Tens pecado, entre aspas, no passado, mas não há nenhum passado. Então Jesus reforça aqui para a gente sobre a nossa crença no tempo linear, Então, se a gente acha que nós temos pecado, esse pecado está no passado, mas ele fala assim, mas não existe o tempo linear, Então, ele reforça aqui para a gente, vamos realmente ter fé, confiar, que o pecado não existe. E aí ele fala, o sempre não tem direção, o tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminharás sobre esse tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada parecerá longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. Então, quando a gente pareceu ter essa ideia, de separação da nossa fonte, é como, fazendo agora a analogia do tapete, é como se um grande tapete tivesse se desenrolado no tempo linear. É um grande tapete, que a gente não conseguia ver o fim desse tapete. O que fez esse tapete desenrolar? Foi a crença na separação, foi a crença no pecado, a crença na culpa, a crença no medo, a crença no tempo linear. Isso fez com que o tapete se desenrolasse no tempo. E aí Jesus fala para a gente, e aí a gente pode até pedir para Jesus ou para o Espírito Santo uma experiência. Como é que eu começo a desenrolar esse tapete? Como é que eu começo a voltar para o início do tapete, antes dele se desenrolar? Então, Jesus, durante todo o livro Milagres, fala para a gente sobre a prática do perdão, sobre a aceitação do plano de expiação. Então, como eu disse, essa semana, invariavelmente, o nosso despertar está baseado na prática do perdão e na aceitação
do plano do Espírito Santo, de que a separação de Deus nunca aconteceu. A gente só precisa confiar nisso. Mas, Luciano, isso é muito pouco. Mas é isso. A gente não precisa achar que nós temos que mudar o mundo, fazer grandes mudanças. Não, porque a mudança, ela é na nossa mente. Então, Jesus fala no capítulo 21, que o que nós estamos vendo no mundo é um reflexo da nossa condição interna. Então, se a gente muda a nossa condição interna, se a gente muda a maneira de enxergar o mundo, internamente, nós vamos mudar a maneira de enxergar o mundo externamente. Mas essa mudança tem que acontecer internamente. Isso não quer dizer que no mundo das formas vai haver mudanças. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso já não é mais um problema, quando a gente aceita que a mudança interna ela tem que acontecer para a gente poder enxergar o mundo de uma maneira diferente através dos olhos do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo sempre vai ver um pedido de amor ou uma expressão de amor. É só isso que nós precisamos fazer. Então, o mundo que nós enxergamos fora é um reflexo de uma condição interna. A gente só tem que fazer isso. Então, depois de falar um pouco sobre por que esperar o céu, um pouquinho sobre a iluminação, o que é iluminação para um curso em milagres, eu gostaria de finalizar o nosso encontro de hoje com uma oração. Eu digo que é uma oração, porque é um parágrafo muito lindo, que também está na lição 188, e eu gostaria aqui de trazer, às vezes a gente está fazendo as lições desde o começo do ano, hoje seria, se não me engano, a lição, acho que é 28, alguma coisa assim. Lição 30 hoje. Lição 30, hoje é dia 30, lição 30. E às vezes pode ser que tenha aí um pontinho de culpa, para alguém que está fazendo as lições e eu estar aqui trazendo uma reflexão sobre a lição 188. Então eu queria dizer para vocês, que estão pensando nisso, ou de alguma maneira passou isso na mente, eu estou trazendo porque eventualmente passou na minha, com certeza, não tem problema nenhum, tá? A gente está falando aqui sobre a lição 188 e se você hoje está praticando a lição 30, nós apenas estamos trazendo uma reflexão, sobre a lição 188 para reforçar na nossa mente o amor de Deus, para reforçar que a paz de Deus está brilhando em mim agora e você continua a prática da sua lição 30 durante todo o dia, porque é muito necessário. A única coisa que Jesus pede para a gente, um livro de exercícios, é que a gente não faça 2 lições no mesmo dia. Então nós não estamos fazendo 2 lições, nós estamos refletindo um pouco sobre a lição 188, e durante todo o dia nós vamos praticar a lição 30 para quem iniciou no dia 1º, a lição número 1 do livro Um Curso em Milagres. Ok? Então, vamos fechar então esse encontro lindo, Nossa, estou sentindo muita gratidão aqui de estar com vocês e a gente poder iniciar o nosso dia mais uma vez, contando com a presença do Espírito Santo na nossa mente. E lembrando mais uma vez de que o nosso estado de paz é uma condição interna, e ela pode ser escolhida a qualquer momento. Então o Espírito Santo não cansa. Às vezes a gente fala assim, não, mas Luciano, eu peço muito para o Espírito Santo.
Ele está ali, disponível, sempre quando a gente chamar por Ele. Ele não se cansa, tá? A gente achar que o Espírito Santo cansa dos nossos pedidos de paz, né? Isso é uma crença do nosso ego. É o nosso ego querendo nos deixar preso no mundo e não voltar para a nossa mente, aonde a cura acontece. Então, eu gostaria de fechar esse lindo encontro, né, de caminhando com olhos do amor, ou despertando com olhos do amor, com o parágrafo número 6 da lição 188. Então vamos receber essa linda oração que diz assim para nós: senta-te quieto e fecha os olhos. A luz dentro de ti é suficiente. Só ela tem o poder de te dar a dádiva da vista, dos olhos de Cristo. Exclui o mundo exterior e deixa que os teus pensamentos voem para a paz interna. Eles conhecem o caminho, pois pensamentos honestos, intocados pelo sonho das coisas do mundo exterior a ti, tornam-se os santos mensageiros do próprio Deus. Então, durante todo o dia, né, os nossos pensamentos equivocados podem ser trocados por pensamentos de amor através do nosso pedido de ajuda pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Um lindo e abençoado dia. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de vocês. Até amanhã.